Bom, são 20 horas em ponto. 19. 19 horas em ponto, estou adiantando uma hora já, né? Primeiramente agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos aqui o Luiz Fernando, o Cris, né? Agora Luiz Fernando, pode ir. Muito boa noite a todos. É com a graça de Deus e de nosso Mestre Jesus que mais uma vez é possível estarmos aqui reunidos para o estudo do Evangelho segundo as orientações da nossa querida doutrina espírita. Gostaria de agradecer a presença do Cris, do Júnior, né? Agradecer as bênçãos da gente poder estar aqui nesta casa que tanto ajuda a todos, né? Agradecer em especial ao Eduardo e a Marlene que nos proporciona essa possibilidade de estar aqui realizando esses estudos, né? Que com seu esforço, que com sua dedicação construíram e mantêm esta casa de forma tão espetacular, de tão organizada, né? Uma forma muito bonita. Então agradecer a eles, agradecer a essa casa abençoada e a equipe do plano espiritual que sempre nos ajuda, nos orienta e que faz conduzir da melhor maneira possível a live aqui. Muito obrigado a todos que estão assistindo, né? Esperamos contar com a paciência e a compreensão de todos, que nós também somos aprendizes aqui, estamos estudando todos juntos. Obrigado. Na realidade, Luiz Fernando, quando a gente faz esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o quê? É para nós tentarmos entender o que Jesus nos queria passar de uma maneira simples e de uma maneira que nós possamos aprender e praticar no nosso dia a dia. Dia a dia, que é o mais importante, né? É o mais importante, a gente pegar esses ensinamentos e praticar no nosso dia a dia, né? Então, como nós combinamos, estamos na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 17, hoje é o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Então, pessoal, de início, vou fazer uma prece para que o plano superior nos dê a intuição, nos dê o discernimento necessário, para que todos nós, nesse bate-papo, consigamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa doutrina espírita, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a equipe espiritual que aqui se encontra, que nos dê a clareza, o discernimento, a compreensão das palavras do Evangelho, fazer com que essas palavras se vivifiquem e nos dê aquele alento necessário para que possamos, num plano de prova e expiações, conseguirmos passar de uma maneira tranquila. Dificuldades teremos sempre, porém mais leves, mais soltos, com isso galgando passo na nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, pessoal, eu vou ler a respeito do tema de hoje, a parábola das bodas, que esse capítulo, Kardec, quando codificou, fez esse capítulo, ele sintetizou esse capítulo mais nas parábolas das bodas. Então eu vou dar uma lidinha para a gente tentar entender depois o que Jesus quis dizer através desse ensinamento. Parábola das bodas. De novo começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Seus servos a chamaram os convidados para quiseram vir. E enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete. As minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e
mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava a veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso aí está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, pessoal, o primeiro aspecto que nós temos que focar é o seguinte: o que é uma parábola? Né? Por que Jesus falava por parábola? Fernando, você tem uma ideia? Então, Júnior, você tocou no ponto bacana aí, né? Se a gente parar para analisar, a gente tem que frisar a sabedoria de Jesus, né? O Espírito perfeito que foi e é. Né? A metodologia dele, a figura de linguagem que ele se utilizava para passar os seus ensinamentos ao povo daquela época e aos povos de todas as épocas. Então a gente vê que nessa parábola, nessas alegorias de forma histórica, ele colocava ali coisas do uso e costumes do povo da época, né? Coisa do cotidiano do povo da época, justamente para facilitar a compreensão do que ele queria transmitir e para que aquilo fixasse na mente daquelas pessoas, mesmo que naquele momento não compreendesse, que pudessem no futuro, quando de sua melhora moral, como intelectual, compreender o que ele queria transmitir. Então, você vê, era um perfeito professor, um mestre mesmo, ele considerado como chamado de mestre, era um mestre mesmo, né? Então a gente vê que Jesus, nas parábolas, os ensinamentos eram atemporais, serviam tanto para o passado, para o presente, como serve para o futuro agora. Então, não era só para as pessoas da época. Para nós agora, mesmo depois de ter aumentado a questão intelectual, até moral, a gente sempre pode estar utilizando e compreendendo sob uma ótica melhor os ensinamentos, né? Então, acho que é importante essa questão como é atemporal ali os ensinamentos, da forma que ele colocava nas parábolas ali, que pode ser utilizado a todo tempo. Se a gente for analisar essa parábola das bodas, o casamento que tinha na época lá era o que? O êxtase de felicidade com dois... Para aquele povo local, Não, e hoje também. Também, pode ser também. Então, por isso que você vê, uma parábola contada por Jesus, escrita por Mateus há 2020 anos atrás, ela é atual, totalmente atual. É verdade. E ele sempre, você vê que o povo judeu ali, hebreu, você vê pelo Antigo Testamento, eles sempre simbolizavam a união da humanidade com Deus através da núpcia, né? Da boda. Exatamente. Né? Do festim de boda, de núpcia. Sempre, pode ver ali vários profetas ali, né? Isaías, você pode várias passagens ali, você vê falando da boda, do festim, de núpcia. Tem vários profetas que falam. Então já era costume simbolizar essa questão de união do ser humano com Deus através dessa em relação a festim de isso boda. que você acabou de comentar, é nesse ponto que eu gostaria de entrar agora. Porque nessa parábola tem algumas palavras-chave, Fernando, que nós podemos fazer uma interpretação para os dias atuais e a época também.
Eu vou citar algumas aqui, vamos tentar comentar depois. Então nessa parábola, tem a palavra-chave que é o casamento, os servos, o convite, os primeiros convites a quem foi, né? E a veste nupcial. Então, essa chave, são 6 palavras-chave que podemos fazer uma interpretação. Agora, na sua opinião, como você estava relatando, nessa parábola, o que Jesus quis dizer com casamento? Como é que ele colocou o casamento aí na parábola aí? Então, como eu estava falando, na minha opinião, o casamento ali, na época, significava o quê? Simbolicamente, a união do ser humano ali, da humanidade com Deus, com a divindade. Então, simbolizava essa questão de união. Ele faz um comparativo com um casamento da época e no plano espiritual um casamento também, né? Sim, essa união, né? A busca da humanidade, as leis divinas e o seu congraçamento com a divindade. É porque né? o casamento é onde as pessoas que estão no casamento estão em extrema felicidade. Ele quis mostrar também que no mundo espiritual... Por isso que ele fala do festim de bodas, da festa de bodas. Porque quando o espírito atingir essa magnitude, ele vai estar sempre em festas. Em êxtase, né? Exatamente. E um outro ponto importante também, como a gente comentou, os servos. Quem eram os servos aí nessa parábola? Olha, eu particularmente, antes de falar dos servos, né, gostaria de falar dos primeiros convidados. Porque acho que daí vai ligar nos servos. Porque assim, na minha opinião ali, eu vi entre várias interpretações, né, a gente vê até de irmãos aí evangélicos e tudo mais, interpretavam essa passagem, né, essa parábola dessa maneira, como quem foram os primeiros convidados. Aí você vai falar o que você acha também. Eu vi uma interpretação bacana que os primeiros convidados seriam os hebreus, os judeus mesmo, da época. Né? E os servos seriam quem ali? Os profetas. Então, os profetas, como eu falei, os profetas eles já vêm no Velho Testamento. Isso. Convidando aquele povo lá, todos, né, ao encontro com a divindade, a melhora, ao progresso e tudo mais. E o povo judeu, através dos profetas, Isaías, N profetas, foi dando esse ensinamento. E o povo judeu foi absorvendo esse ensinamento. Então, à medida do possível, e o que aconteceu? Eles acreditaram num Deus único. Então eles eram monoteístas. Aí facilitou. Facilitou Jesus a conseguir aplicar a boa nova, né? E isso que levou também, né, até a promessa que foi feita a Abraão, se eu não me engano, que eles seriam o povo, né, que ia conquistar tudo. Isso está em Gênesis, né, 13:14. Isso. Né? Que ia conquistar a supremacia sobre as demais raças. Por isso que eles têm até hoje essa questão do povo escolhido e tudo mais. Mas vê aqui que Jesus, já logo de início, ele quebra essa questão de povo escolhido, povo superior, de que povo com preferência de Deus. Ele já mostra que não é assim. É por quê? Né? Então ele já fala, os primeiros convidados, que ele já se referiram aos hebreus, rechaçaram o convite, ignoraram o convite. E os servos que ele mandou pela segunda vez foram vários. Mandou os primeiros, depois os segundos. E um novo convite. Além de ignorar, maltrataram e mataram os servos. Né? E a gente vê, Jesus, o que aconteceu com Jesus? Quando ele veio aí transmitir a boa nova, né, para o povo da época, ali, os judeus, né, tirar eles ali do olho por olho, dente por dente, mostrar um Deus de amor e tudo mais, o que aconteceu com eles? Exatamente o que você falou. Mataram. E está dizendo aí lá na parábola. Porque na verdade quem matou Jesus foi o povo judeu. O povo judeu, porque os romanos apenas cumpriram ali até que a frase de Pôncio Pilatos, lavam minhas mãos. Vocês estão querendo isso aí. Porque então, Jesus explica, os judeus, além de ignorarem, né, a boa nova do Cristo, ainda maltrataram e não aceitaram o convite. Não aceitaram o convite. Para absorver o banquete. Exatamente. Né? O que seria o banquete ali? O banquete, na realidade, seriam os ensinamentos
da divindade, ensinamentos espirituais, que à época não se tinha muito como explicar isso de uma maneira clara, como hoje no século XXI nós conseguimos, através da doutrina espírita reveladora, né? Então ele fala que o banquete era aquele ensinamento da divindade, a boa nova, que você, através de absorver esses ensinamentos, você vai ter saúde, você vai ser uma pessoa... Saúde mental, espiritual, vai ser uma pessoa, como posso dizer assim, iluminada, vamos dizer melhor, assim. Né? Melhor. Né? Tá ali, o caminho, a rota de vida, estava ali. Aquele banquete simboliza isso, a boa nova, os ensinamentos que, se absorvidos e interiorizados, transformariam ali e deixariam apta a pessoa a participar daquele festim. Né? E a gente já está chegando quase nas vestes, né? Mas ali teve depois foram chamar, né? Se eu não me engano, aí todos. Os escolhidos, os primeiros convidados não aceitaram, né? Aí foram chamar todos, bons e maus, não é isso que consta lá? Que foram nas encruzilhadas, na beira das estradas, chamaram a todos, do Ocidente, do Oriente, bons e maus. E aí representa toda a humanidade. Todos nós, até hoje, né? É aquela questão que você comentou, independente, porque Jesus já quebrou aquele dogma de um povo escolhido, escolheu a todos, a humanidade inteira, independente de religião, de crença, credo, cor, raça. Então ele coloca que toda a humanidade está convidada a essa boa nova, né? Agora tem um detalhe. Aí ele topou com um lá que não estava com as vestes, né? Tem um detalhe, que é o ápice da parábola, essa veste nupcial. Exato. O que seria essa veste nupcial no seu entendimento? É o seguinte, na minha opinião, é a luz da pessoa, né? É o melhoramento interno que faz o que? Resplandecer a luz que ela tem. Falando mais especificamente no que a gente aprende na doutrina espírita, vibração, né? O estado vibracional da pessoa mesmo, né? Que pode ser percebido, né, de forma espiritual, sentido e tudo mais, que faz com que ela esteja apta ou não a ingressar em certas dimensões do plano espiritual, ou até mesmo permanecer na Terra após a transição aqui, né, com o planeta de regeneração e tudo mais. Essa é a minha opinião. Então a veste nupcial significa justamente isso. Então é uma questão, é uma luz que a pessoa alcançou através da interiorização e aplicação da boa nova, do Evangelho, né? Não é algo de adoração exterior, algo só para fazer de conta. Ela só vai atingir e vestir essa veste nupcial se realmente ela tiver interiorizado e aplicado a boa nova na prática, na vida. Na realidade, essa veste nupcial que ele comenta aqui é aquela pessoa que recebeu os ensinamentos, né? Recebeu as explicações, compreendeu, estudou, praticou e o principal, se transformou, né? Então essa transformação interior que vai te dar essa luz. Não adianta você, muitas vezes, a gente vê em casas espíritas, em igrejas católicas, protestantes, a pessoa vai todo domingo, ela ajuda lá, participa das festas, recebe o ensinamento, né? Mas ela não usa ensinamento nela mesma. Ela não absorveu. Não absorveu, então ela não tem essa transformação. Nessa festa que Jesus relata aqui, esse indivíduo que estava lá, ele foi convidado, ele percebeu que ele não tinha feito essa transformação. Ele estava ali. Aí quando Deus, né, na realidade, analisou e viu que ele não estava disposto de luz, ele emudeceu e percebeu que ele não tinha praticado neles os ensinamentos do mestre. Então muitas vezes a gente vai no centro espírita, fica dando palestra, né? Estuda N livros, vira PhD em espiritismo, seja lá qual reunião. Você aplica passes, você trabalha na área médica. Só que
Saiu do centro, quando você chega na sua casa, você torna-se aquela pessoa que você é. Intolerante, egoísta, intransigente. Quer dizer, você recebeu tudo, porém você não praticou em você mesmo. É isso que Jesus quis mostrar. Que nós precisamos mudar interiormente, transformar do homem velho para um homem novo, né? Fazer essa luz interna que todos têm brilhar, né? Tanto é que tem um livro, para quem gosta de se aprofundar um pouquinho mais no doutrina espírita, o Voltei do Irmão Jacó, né? Irmão Jacó, ele narra nesse livro, ele era um dirigente espírita, muito estudioso, dedicado ao centro, construiu um centro espírita, ia lá todo dia, entendeu? Né? Aí quando ele desencarna e vai para o plano espiritual, ele tem um choque, porque ele viu que a luzinha dele era bem fraquinha. E ele comparando com outro rapaz lá, que trabalhava no centro ajudando lá, outro era cheio de luminosidade. Aí os espíritos falam para ele, este que transborda a luz foi que se transformou, né? E Jacó não fez isso com ele. Ele não usou todo ensinamento que eles tinham nele próprio. Ele falava para os outros, para ele não usava. Exatamente. É isso que Jesus quis falar. Então, tem até pegando o gancho aqui, também uma história contada aí por vários palestrantes, também é uma coisa. Era um palestrante ali que, né, um ótimo orador, que sempre fazia aquela palestra sensacional, trazia multidões para assistir às palestras dele e tudo mais. E esse palestrante, ele sempre se deparava ali na plateia ali, com um senhor, né, bem simplesinho, humilde, que ficava na primeira fileira ali, e sempre assistia, era assíduo frequentador ali das palestras dele, né? Ele sempre via aquele senhor, poxa, e tal. E certa vez outro senhor ia falar com ele via que era um senhor bem simples, não tinha muito intelecto e tudo mais na cabeça dele, né? Aí um belo dia ele viu que esse senhor não ia mais às palestras. O que aconteceu com esse senhor, né? Aí ficou sabendo lá que esse senhor desencarnou, faleceu. Tá bom. Aí um belo dia o palestrante desencarna, falece. E aí chegando no plano espiritual, também tomou um susto. Como o irmão Jacó, relatado no livro. Ele olhou tudo escuro, um negócio estranho, e não se sentia bem. Aí ele viu uma luz lá no fundo, ele foi indo atrás daquela luz. Vamos ver o que é essa luz aí. Chegou lá um monte de gente em volta e uma luz, foi ver a luz e era o senhorzinho que assistia as palestras dele. Praticava. Aí chegou lá, falou, o senhor, olha que maravilha, o senhor todo iluminado. Nossa, mas olha como é que eu tô aqui, a minha situação. Ele falou, pois é, eu tenho que agradecer o senhor, porque eu fui vendo as suas palestras e fui colocando em prática, eu aprendi muito e coloquei em prática o que o senhor falava lá. Aí o cara baixou a cabeça e pensou, mas eu falava e não coloquei. Então, essa é a questão. Mas muitas vezes é isso que acontece, Fernando. Tem até um outro livro, inclusive do mentor da nossa casa, que é o Eurípides Barçanufo, que o Eurípides Barçanufo, quando desencarna, ele funda um hospital, né, no plano espiritual. E esse hospital no plano espiritual é para tratamento de espíritos, não espíritas, é espíritos que é protestante, católico, shintoísta, budista, espíritas, esses espíritos que tiveram todo o ensinamento, toda a palestra, só que não aplicaram neles mesmos. Não interiorizaram. E eles estão ainda com aquela luminosidade baixa. Esses espíritos sofrem muito no plano espiritual. E Eurípides Barçanufo fundou esse hospital. E hoje esse hospital, diga-se de passagem, lotado, né? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, o que essa parábola nos mostra é que não adianta a gente simplesmente agir mecanicamente. Nós temos que prestar atenção, colocar no nosso eu interior e ir mudando. Conheceres o verdadeiro espírita com o esforço que eles fazem constantemente para mudar, não é isso que diz o livro do Espírito? E você sabe que o
que você está falando aí, da forma como a gente tem que agir, como a gente tem que trabalhar em nós mesmos, também entra na questão aqui da porta estreita e da porta larga. Exato, é uma outra parábola de Jesus. Que é outra parábola e é mencionada aqui também nesse capítulo aqui, é bem lembrado por Allan Kardec. Né? Eu vou ler rapidamente aqui o trecho que está em Mateus, versículos 2, de 3 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Então, a gente vê essa questão da porta estreita e da porta larga. Então, a porta estreita são os deveres que nós temos que cumprir. Nós viemos aqui, a doutrina espírita nos explica isso, né? Das vidas sucessivas, e que nós viemos aqui com uma missão a ser cumprida neste planeta, né? Então nós temos que trabalhar e verificar quais são esses afazeres que temos a fazer, né? Que temos que realizar em nossa vida. Só que por que a porta estreita é difícil? Porque isso demanda o quê? Um autoconhecimento. Conhecer as nossas mazelas internas, nossas más tendências. Realizar um trabalho para modificar essas más tendências, para se melhorar. E isso, logicamente, não é fácil. É trabalhoso. Mas é para isso que nós viemos aqui. Agora, a porta larga, ela é lógico que ela é mais fácil. São as coisas do mundo, as paixões, né? O prazer, os sentidos, né? É você só satisfazer os sentidos, a matéria. Então é muito mais fácil, muito mais. Nós somos tendenciosos ao comodismo, a lei do menor esforço. Por isso que a porta larga é a mais fácil. Só que ela não vai levar a lugar nenhum. Nós vamos ficar sempre estagnados na mesma. Agora, a estreita é que leva, porque é a modificação, que é o que você estava falando aqui. É ela que vai fazer com que a gente possa modificar e evoluir. Então, tem um outro também, se você analisar de um outro prisma, a porta estreita, o que é? É hoje, você, por exemplo, quem está assistindo a live, vocês aqui, vocês estão numa porta estreita, né? Numa terça-feira à noite, se dedicando ao estudo da Boa Nova do Mestre Jesus. Muitas pessoas, muitos espíritos nesse plano físico não agrada. Não. Porque é estreito, porque vai fazer ele modificar as suas tendências. E o apelo do mundo é grande. Então, já a porta larga, o que é? É a matéria total. É o apego total à matéria, a busca pela luxúria, pelo prazer, o consumismo. Infelizmente, é que a porta larga, por nós sermos espíritos imperfeitos, é mais atrativa. Nos é mais atrativa. É mais atrativo, infelizmente, num plano de prova e expiação, você agora está num barzinho, num happy hour, tomando um chopinho. Nada contra. Não que não façamos isso não também, que não façamos, não tem nenhum santo. Então, não que não façamos isso. Mas não quer dizer que é errado. Não é errado. O ruim é você se dedicar. O excesso. Dedicar a sua vida a só isso. Isso. E não pensar em mais nada além. Tudo o excesso é prejudicial, né? Exatamente. Então, assistir uma novela que não leva nada a lugar nenhum. Então, infelizmente, por sermos imperfeitos, a porta larga para nós é mais prazerosa. A porta estreita, que é o estudo, é a mudança interior, é a luta diária na reforma interior, no homem de bem. Isso é difícil. Isso quis dizer nessa parábola aí também. É verdade. E a gente vê que o que importa é você estar no caminho, né? Buscando. Né? Porque a mudança, ela não é do dia para a noite. É muito lento. Mas agora, se você está buscando, você já está refletindo mais, pensando mais, sua consciência já está sendo alterada. Por isso também aqui de outro tópico desse capítulo, que é: a quem mais dado, mais é cobrado. Porque conforme nós vamos modificando o pensamento, modificando interiormente, reformando intimamente, a nossa consciência vai sendo o quê? Aberta, expandida.
E isso vai causar o quê? Uma cobrança nossa mesmo. Nós vamos nos cobrando para ter essa melhoria. Pensando, poxa, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço, está errado, o que eu estou aprendendo? Você já vai tendo uma consciência diferenciada. Então a cobrança, na verdade, não é externa, nós mesmos nos cobramos. Por isso que quem é mais dado, ou seja, quem vai obtendo mais conhecimento, mais cobrança tem. É porque a sua consciência te cobra uma melhoria. Te cobra uma melhoria. E na consciência que está gravada as leis divinas. Né? E como a gente já viu nas lives anteriores, né? Que a nossa mudança é mudança através do pensamento, da mudança interior. Primeiro no pensamento, depois na ação. Né? Isso, nós estamos num mundo de prova e expiação, não cansamos de falar aqui. E esse mundo está no momento de transição. Ou seja, o que vai acontecer? É lógico. No mundo de prova e expiação, o que o livro dos Espíritos nos relata? Que o mal supera o bem. Ainda, né? Nesse mundo nós estamos. O que acontece? A matéria aqui domina. O que vai acontecer no mundo, no próximo passo evolutivo da humanidade, da transformação? O que acontece num planeta de regeneração? Inverte. O mal supera o bem. Se você não melhorar agora... O bem supera o mal. O bem supera o mal. Se você não mudar isso em você, se não fazer o bem que você tem superar o seu mal, você não tem a veste nupcial para estar no mundo de regeneração. Você não vai ter sintonia vibracional e psíquica para permanecer. Isso aí até é questão de física. Você não vai poder estar num mundo melhor. Então Jesus falava, melhore-se já para você. Por isso que é jogado as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. O que quer dizer isso? É o seguinte, se você não evoluir com o planeta, não for para um planeta de regeneração, você vai ficar no planeta prova e expiação. O que temos no nosso planeta aqui? O primitivo. Não, nesse planeta vai ter que ser recambiado. Mas nesse planeta mesmo, aqui é choro e ranger de dentes, não tem felicidade. Também. Hospital, escola. Né? É que a gente pode adaptar aqui com algumas interpretações. A interpretação, tanto no sentido da veste nupcial vibracional, que isso realmente nós temos que ter para ascensionar a dimensões melhores, porque se você não entra nem numa colônia que é uma transitória melhor, se você não tem a mesma... É como se fosse uma chave. Se você não tem o mesmo campo vibracional daquela região, você não vai entrar. Não tem física, né? A gente vê isso relatado em diversos livros ali, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que ele relata o dia a dia no plano espiritual, dessas questões dimensionais, entre N livros psicografados por outros autores. E também a gente pode relacionar, fazer uma analogia, essa questão de mudança do planeta. Também vai mudar o estado vibracional das pessoas que vão permanecer aqui. É por isso que nessa questão de transição, tem a questão da separação do joio e do trigo. Mas é questão que vibracional, é veste nupcial. É veste nupcial. Se você não vestir a veste, você não vai estar lá. Do mesmo jeito que nós estudamos a questão dos exilados da capela, que vieram para a Terra no momento lá na antiguidade, porque o planeta deles evoluiu, não acompanharam, então muitos espíritos vieram para cá. Está acontecendo agora. Já está acontecendo agora. Iniciando, né, esse processo. Vai demorar centenas de anos. Não, sim, não é... Mas já está iniciando agora que quem não vai se adequando à psicosfera que o planeta vai ficando aqui vai ter que ser recambiado para outro. Isso. Exilado para outro. É um planeta que, infelizmente, de vez de partir para um lugar melhor, numa boda, numa festa, ele vai... Num lugar que se adeque ao estado vibracional dele. Infelizmente, ele vai ter choro e ranger de dente. É isso aí. Ele vai estar num lugar... Ele, eu falo, pode ser a gente também. Lógico. Né? Nossa. Eu estou falando assim, a humanidade em geral, né? É isso. A evolução é individual. Vivemos um coletivo, mas a evolução do espírito é individual. Através do livre-arbítrio, né? Você vê, mas é por isso que Jesus sempre enfatizava essa questão da necessidade de mudança interior. De mudança. Urgente. Ele sempre falava, ele sempre começava tal coisa comparada ao reino dos céus, não sei o quê, para entrar no reino dos céus. Então ele sempre enfatizava a necessidade de evolução nossa, de melhora, para a gente poder atingir estados melhores.
mais felizes, tanto aqui como do outro lado. Exatamente. Né? Então é isso que Jesus desejava, para que a gente saísse daquela paralisia, né, evolucional. Exatamente. Né? Porque a evolução ela é constante. Como nós vimos nas outras lives, todos nós fomos criados centelhas espirituais, né? Simples e ignorantes, e vão chegar a espíritos puros. Isso aí é uma lei natural. Só que depende de cada um. Mas a evolução ela é sempre progressiva. Só que tem muitos que ficam estacionados, né? Então Jesus fala para você, quanto mais rápido você fizer essa transformação, é melhor para você. Porque você vai galgar esferas melhores, você vai estar em lugares melhores, né? Sem dúvida. Em relação a tudo que foi falado das parábolas, tem umas questões do Livro dos Espíritos também, que Kardec, em relação à perfeição moral, ele indaga os espíritos, né? Vamos ver assim, até para ter uma interação, se tem alguma pergunta, ou quer para ler primeiro aí as questões. As questões, aí o pessoal, aí quem quiser também, tiver uma curiosidade, quiser estudar um pouquinho, pegar o Livro dos Espíritos, na página 300. Certo. O capítulo é aqui a perfeição moral, né? Como a gente está nesse capítulo, desde as outras lives. Então você vê, Kardec ele faz uma sequência lógica, ele vai perguntando, ele vai indagando, né? Então, capítulo 12, perfeição moral. Das paixões, né? Ele pergunta para os espíritos assim, o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Aquilo que a gente comentou, tudo é o excesso. Tudo que é excesso faz mal. O certo é o equilíbrio. Então a paixão, você ter paixão não é mal. O problema é se você exacerba essa paixão, né? Outra pergunta, a 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos que se esforçam. É o que a gente estava falando, né? A gente tem a questão da lei do menor esforço. Então a gente é acomodado. Gosta da zona de conforto. A resposta que eles dão aqui, como são poucos que se esforçam. Como eu falei para você. Quem que está vendo uma live dessa agora? No universo de quantos milhões tem em São Paulo? Não nossa aqui, sabe? Não, lives assim. Temas edificantes. Né? Tá todo mundo vendo a novela da Globo, desculpa, mas é a verdade. Né? Outra questão, 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as suas paixões? Os espíritos podem ajudar a gente a superar nossas paixões? Vamos ver. Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. A missão dos espíritos iluminados é auxiliar. Mas não vai fazer o que você tem que fazer. Não, ele falou assim, se você orar com o quê? Sinceridade, aquela vontade interna, aquele querer se transformar, você entendeu? Vai ajudar. Vai ajudar. Agora, outra questão importante. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Olha, para você sair fora das tendências materiais, você praticando a abnegação, isso fala. Agora, isso é a respeito das paixões. Agora, do egoísmo, olha que questão interessante. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical entre todos os vícios? Eles falam de novo, já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. O egoísmo seria a célula máter de todos os vícios, né? Qual o meio de destruir o egoísmo?
A pergunta 917. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se enraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar-se. Tudo ocorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Ou seja, através da prática da caridade, que você vai o quê? Desgastando as suas imperfeições, a indulgência, a abnegação, a sua moral vai ampliando, automaticamente você vai se desligando da matéria. Porque como ele fala aqui, a matéria, ela concentra o egoísmo. Quer enraizado. Quer mais conforto. Não, ele falou, está enraizado. É por isso que ele fez a sociedade, tudo leva no mundo de pró-expiação a matéria. Então, para você sair fora do egoísmo, você tem que se libertar da matéria. Quanto mais liberto, por isso que os espíritos puros são totalmente isentos de matéria. Tem até uma pergunta aqui no livro dos Espíritos que fala disso. Aí quem quiser ler um pouquinho mais, página 305, tem o conhecimento de si mesmo e a característica do homem de bem, né, pessoal? Aí fica, para não ficar um negócio maçante, pessoal, consulta o livro dos Espíritos, tem na internet, você pode baixar, download, né? Porque na verdade, o que Jesus sempre enfatizou e, né, nos aconselhou e nos mostrou o caminho é nessa luta nossa interna e nesse autoconhecimento em busca de nos afastar e que não fiquemos presos só na questão das sensações materiais, dos prazeres materiais. Existe algo mais, né? Que existe algo mais. E esse algo mais é mais importante. Mas quando importante. a gente fala, muitas vezes quando a gente fala da porta estreita e da porta larga, quando a gente fala, só quer prazer, não quer dizer também que não tenha prazer. Lógico, tudo tem na moderação. Na porta estreita. Mas um prazer verdadeiro, porque o prazer só da matéria é um prazer efêmero, muito fugaz, muito momentâneo. E o prazer da consciência, do dever cumprido, é muito superior e muito maior, e é a verdadeira sensação que o de felicidade. Busca. No fundo, ele quer isso. Exatamente. Então isso é o que o nosso espírito anseia. Exatamente. Mas nós, muito presos à coisa da matéria, do corpo... Se perdemos nesse caminho, né? Achamos o quê? Que o prazer é naquelas coisas materiais. E a gente vê que não é. Quantas pessoas angustiadas, deprimidas, por quê? Porque é um prazer que eles buscam que não satisfaz. Efêmero, ele passa rápido. Né? Então eles buscam mais, mas não está satisfazendo. E aí o cara não entende, mas como não está satisfazendo? Porque a verdadeira busca e o prazer verdadeiro não é esse. E aí que está ligado na questão da porta estreita. E em relação ao que você está falando, eu vi uma palestra agora do irmão lá de Minas Gerais em relação a isso daí. Porque na realidade todo espírito busca o quê? A felicidade e a comunhão. Só que muitos erram o caminho. Muitos vão buscar isso aí em drogas, no vício da droga, no vício do álcool, né? Muito no vício de comprar as coisas. Da comida. Então, tudo. Se perde no meio da matéria. Ele se perde, quer buscar. No fundo, ele vai estar buscando errado. Aí no momento que ele começa a ver, começa a analisar, começa a ver a boa nova, começa a se interiorizar, ele vai preenchendo aquele vazio interior. Aquilo que ele fala, bodas, que vai dar aquela substância, aquele alimento da alma, do espírito. E vai se equilibrando. Nós ainda vivemos muito mais para a matéria, para as coisas da matéria, do que as questões divinas, espirituais. Nós aqui. Vem aqui, faz uma live uma vez por semana, então, mas nós estamos muito mais presos à matéria. Faz parte, porque você está preso no mundo de provas. Porque você também tem que viver na matéria. Mas claro que nós podemos nos dedicar mais às questões espirituais. Porque na verdade é isso que Jesus deixa claro. É o que vale. E é o que vai valer na nossa vida verdadeira, que é depois do nosso desencarne, que é a vida no plano espiritual. É isso que nós vamos levar. É a nossa consciência, o nosso aprendizado, a nossa vivência. A luz, né?
dessas questões Para espirituais. chegar no plano E é isso que espiritual vai aceso, fazer. não que a luzinha Exatamente. puxa. Vai colocar em prática. Então também tem outro ponto neste capítulo que Kardec colocou, que é: reconheces os cristãos pelas suas obras. Então já começa aqui também com aquela passagem que Jesus fala: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o que é o que nós estamos falando aqui? Não importa qual é a sua religião que você professa, se você é PhD em cristianismo, em islamismo, seja lá no que for, se você é um palestrante da melhor espécie no espiritismo, um pastor, um padre, um papa, se você não assimilar verdadeiramente os ensinamentos E se transformar, da Boa Nova, do Evangelho, nada. e não se transformar, não colocar em prática, perdeu tempo. não adianta nada. Você perdeu tempo. Porque Então, por isso que reconhece pelas suas obras. Suas obras. A fé sem obra é morta. Então, são as obras, você reconhece as árvores, a boa árvore, pelos frutos. Né? Pelos frutos que ela está dando. Agora, se não tem fruto nenhum, como Jesus mesmo dizia, arranca, corta pela raiz e... É porque perdeu tempo. Passou uma encarnação, passou uma vida terrena e não mudou nada. Não saiu da estagnação. Não teve aquela abundância interior. Não viu os defeitos, não soube corrigi-los, se perdeu no caminho. Né? É difícil, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, não é fácil. Mas Jesus até falava, né? Temos que edificar a nossa casa em rocha, firme. Exatamente. Então, para adquirir essa fé, né, confiança, não é só fé acreditar, é confiança. Saber que vai dar certo, Saber, deu certo. é uma fé raciocinada, que você compreendeu, entendeu e assimilou o que você está vendo. Agora você precisa jogar Aí a dentro de você. rocha, pode acontecer o que... Agora, se você só culto exterior, só para os outros ver se enganando, você vai construir, edificar essa sua fé no quê? Na areia movediça. O primeiro abalo que vier na vida Vai cair. vai tremer e vai cair, vai desmoronar. Então por isso que Jesus também enfatizava essa questão de edificar a casa sobre a rocha. Né? Essa fé é confiança, firme. Né? Que você tem certeza daquilo ali que você está fazendo, que você está tentando botar em prática e está aprendendo. E por isso que a doutrina espírita, ela nos fala, né? Espírita, amai-vos é a primeira, instruí-vos é a segunda, através do estudo, da compreensão da fé boa nova, raciocinada, né? Desse estudo que a gente faz, desse bate-papo aqui, tentando entender o que Jesus queria passar pra gente. Como livres pensadores. Livres pensadores, isso aí vai te dar o quê? Vai te dar aquela certeza. Sim. Porque você vê que tem lógica. Lógico. Nos Você, fatos, né? Você pode, como livre pensador, analisar tudo. Exato. Todas as culturas, outras religiões. Vamos ver aqui que o pessoal ali do meio evangélico está falando. Às vezes a gente pega comentários aqui sobre o passado. Muito bom. Muito bons, que ajuda muito. Não precisa ficar preso só. Porque Jesus... É a nossa base, é a doutrina espírita. É porque é aquilo que É a nos codificação. conforta, né? Mas, exatamente, nós temos essa possibilidade de ver em tudo, absorver o que a gente acha que é bom, Exato. né? E sem preconceito, sem nada. Então essa é a grande sacada e a beleza da doutrina Até espírita. porque Jesus não criou religião nenhuma. Quem criou as religiões foram os homens, né? Exatamente. Jesus nem escreveu livro nenhum. Ele só dava o exemplo. E as pessoas seguiam pelo exemplo. É isso aí. Ô Cris, será que tem alguma pergunta aí pra gente? Por enquanto não. Não, o povo não tá querendo saber muito da gente hoje. Não, tá bom. Mas é isso aí, né? Acho que é mais ou menos isso, Júnior. O que você tem para acrescentar aí? Em relação a essa parábola, o ensinamento é esse. Tem culto que a veste nupcial, isso que é o grande ensinamento e a moral da parábola. É você estar preparado, fazer sua transformação interior, você mudar, melhorar para você conseguir uma morada melhor. Esse é o ensinamento básico dessa. É o cerne da... É o cerne da parábola. Também analisando aqui, vou fazer uma pergunta para você. Muitas das vezes quando nós vamos interpretar ali a última frase da parábola, muitos os chamados e poucos os escolhidos,
às vezes a gente pode entender como algo final. Escolhido que não foi escolhido, está perdido, né? Mas literalmente, às vezes, analisando literalmente ali, pode se entender como quem foi escolhido, bem, quem não foi, está fora, como se fosse digamos assim, na questão do céu e inferno, vai pro céu e inferno. É isso. Né? E ali ele está falando de uma situação interna da pessoa ou de local, mas que não vai dar uma resolução final. Não, ali... Para permanecer ou não num certo local. Um certo local. Aquilo não quer dizer... Que o outro que não permaneceu, ele vai ser... exilado. Ele vai Tanto ser... é que Jesus falava, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Como nas outras lives nós já comentamos várias vezes, todos os espíritos, todos, vão chegar à perfeição. Uns mais rápido. Daqui milênios. Outros mais devagar. Todos têm esse potencial. O que ele quis dizer, no final, é que você, para ser escolhido rápido... A permanecer em certa região. É isso. Você tem que melhorar ontem. Isso que ele quer dizer. Porque se você ficar devagar, depende de você. Porque a eternidade está para você aí. Né? Aí depende de E onde você vai ficar batendo a cabeça? Em regiões sempre inferiores, em regiões... Um problema ou você quer um lugar bom para você? Você quer melhorar, progredir e participar do festim? Exatamente. É isso que ele quis dizer. Você entendeu? Então onde tem a felicidade verdadeira. Então, o amor verdadeiro, a paz, a tranquilidade, né? Então aprenda rápido, melhore rápido para você estar num lugar melhor, né? Todo mundo busca a felicidade, né? E o convite? E o convite está dado, está aí. Para todos. Para todos, e está aí. Todos, a humanidade inteira. Então esse convite veio já desde a época lá para trás, antes de Jesus, né? O convite está aí, os profetas e tal. Aí esse convite foi inflamado com a chegada do mestre, né? Para todos. Para todos participar, porque todos somos filhos de Deus. É isso aí. Foi o segundo mensageiro que veio para todos. Para todos. Aí o Espiritismo, como a terceira revelação, veio para quê? Para mostrar, agora que temos uma consciência um pouquinho melhor, que somos espíritos imortais e que nós não vivemos num planeta, só um planetinha redondo, não. Existe uma galáxia aí para nós. Né? Veio ampliar o pensamento e ampliar a possibilidade de entendimento das parábolas, né? Ampliar e entender que muitas das vezes, em muitas parábolas, se a gente só analisar de forma literal, dá alguns paradoxos, algumas coisas que é difícil de entender. Mas quando você analisa sob essa ótica do espírito imortal, das vidas sucessivas, da reencarnação, dá uma clareza para você ler a parábola. Você tira o espírito da letra. Exatamente. Né? Só fica ali preso à letra e você amplia o você pensamento. Tira o espírito da letra, você consegue entender, por isso que dá essa fé raciocinada, a certeza que somos espíritos imortais, que estamos num plano de prova e expiação, repetindo novamente, que somos imperfeitos e vamos chegar à perfeição. Essa é a certeza que a doutrina dos Espíritos Consoladora nos passa. É isso aí, verdade. Bom, já que não tem pergunta, tem alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa? Não, tranquilo. É só para passar o recado aí que o próximo tema, que seria o capítulo 20, né? 19, desculpa. A fé que transporta montanhas, nós já fizemos. Inclusive, quem quiser ver essa live, ela está lá no canal do YouTube. No canal do YouTube. Casa Irmãos Samaritanos, é isso? Casa do Caminho Irmãos Samaritanos. É só entrar no YouTube, Casa do Caminho Irmãos Samaritanos, vai estar lá. A live A Fé Transporta a Montanha, que a gente já fez. Capítulo 19. Então, semana que vem vai ser o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Trabalhadores da Última Hora. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Isso aqui vai dar pano pra manga, hein? O que ele quis dizer, trabalhadores da última hora? Vamos ver aí. Pessoal que já quiser dando uma estudada, uma olhadinha no capítulo, é bem interessante depois pra gente fazer uma interação, né? Com perguntas e tudo mais. É isso aí. Então, pessoal, agradecendo a todos. Boa terça-feira, boa semana. Até semana que vem. Tchau, obrigado, pessoal. Valeu. Com Deus.